Boa noite. Nós iniciaremos agora o estudo do conceito de capitalismo, que foi um conceito cunhado a partir da leitura dos modelos de relações estabelecidos entre os indivíduos que compõem uma sociedade quando querem fazer troca de mercadorias ou quando querem adquirir algo que não é capaz de produzir. O conceito de capitalismo está dentro do livro Capital, que foi escrito por Karl Marx, nascido no final do século XIX, propôs uma ideia de que o capitalismo fosse um sistema que produzisse um espaço em uma determinada região. Então, o conceito de espaço da geografia também está linkado ao conceito de capitalismo, uma vez que, apesar de ser um conceito aplicado à economia, é um conceito que deriva de relações estabelecidas de trocas, de mercadorias, de compra e venda. Então, ele nas suas características gerais, ele tem mecanismos, e um deles é o liberalismo econômico. Então, a liberdade que é possibilitada dentro de relações de compra e venda no mercado, nos mercados em gerais, seja no mercado da indústria têxtil, seja no mercado de insumos, seja no mercado da produção de mercadorias de alto valor agregado, seja nas feiras livres, seja no comércio varejista, será caracterizado como capitalismo. Os seus maiores exemplos se dão nas feiras livres, onde o preço, a oferta, a procura, a livre concorrência, as disputas, a liberdade e as mercadorias estão presentes. Então, o valor dado a um determinado produto, ele vai depender da quantidade de trabalho, de tempo que foi empregado na produção desse produto. Então, por exemplo, por que o ouro ele vale mais do que a prata? Porque ele é mais raro e para se achar demanda mais tempo pela sua preciosidade. E quando é para produzir um celular, um iPhone, um Apple, quanto tempo gasta para produzir um celular da Motorola ou ainda da Samsung? Enfim, assim é produzido. Quanto tempo gasta para se produzir uma mesa, um tênis? Assim é dado o valor da mercadoria. Nós determinamos o preço a partir do valor do tempo e do trabalho empregado naquele determinado produto. O lucro, nesse caso, seria o sobreganho, ou seja, o valor a mais adquirido sobre o valor real do produto, o gasto para produzi-lo. Então eu gastei R$100 para produzir e vendo por 200. Os R$100 seria o lucro, 100% sobre o valor gasto para produzir aquela determinada mercadoria. O capitalista seria aquele que produz e acumula capital. E quando pensa capital, não pensa uma moeda na sua espécie, em papel, né? Mas sim em o dinheiro investido nas máquinas que produziriam outras mercadorias. Nesse sistema, seria produzido uma sociedade de consumo, que seria um grupo populacional que consome por indução midiática. Eu poderia dizer que essas pessoas, o tempo todo influenciadas por outras, ou pela propaganda que se dá em todos os lugares, rádio, TV, mídia, internet, ou ainda nas paredes das ruas, ou ainda nos outdoors, você seria influenciado a consumir. Isso geraria muitas diferenciações, né? Nos seus individualismos surgiriam outras pessoas, outras formas de indivíduos, produzindo uma sociedade de classe, uma vez que o dono dos meios de produção seria o burguês e o proletariado seria aquele homem, indivíduo, que proletário vem de prole, que forneceria a sua força braçal para o trabalho. Prole, os seus filhos, substituiriam ele quando então ele falecesse. Lembrando que a expectativa de vida era muito menor, 50 anos, 40 anos, ainda no final do século XVIII. Tudo bem? Os meios de produção que pertenciam ao burguês, veja, surge uma divisão, uma sociedade de classe dentro desse mecanismo de liberalismo econômico, uma vez que uma pessoa é dono dos meios de produção e o outro é dono da força braçal que será vendida e será paga por um salário, lembre a palavra sal, assalariado, que seria empregado, que seria dado a esse trabalhador para que ele pudesse reproduzir a vida e a vida da sua prole, da sua família, né? Os meios de produção seria tudo
tudo que é envolvido no processo produtivo de um bem. Pensar os moldes do sistema, pensar de que maneira esses instrumentos técnicos, as instalações, as máquinas, a mão de obra, os insumos irão influenciar esses meios de produção é um dos objetivos de estudo do capitalismo. É um dos objetos de estudo do filósofo, economista, sociólogo Karl Marx e Friedrich Engels. Esse sistema tem pontos positivos e pontos negativos. Quais seriam os pontos positivos? Eu teria liberdade para consumir e comprar o que quero, a variedade de produtos que se tem, de cores, de objetos, a liberdade do mercado, eu posso comprar onde eu quero, não existe uma imposição do Estado ou ainda de um determinado grupo de pessoas. O livre consumo, eu compro quanto quero, eu compro a hora que eu quiser e da maneira como eu quiser. Aí exerço o direito de liberdade que tenho. Quais seriam os pontos negativos? A exploração predatória do meio ambiente, a retirada dos recursos energéticos, o consumo exagerado, o consumismo, que seria uma compulsão em consumir algo que se não tem necessidade. Então eu não preciso comprar 10 pares de sapatos se eu tenho 2 ou 3 e já é o suficiente. A exploração desse trabalhador, né? O sofrimento, a quantidade de horas trabalhadas, os maus tratos, a insalubridade do local de trabalho, as mazelas sociais derivadas desses maus tratos, né? A violência simbólica, social, os campos de força a qual ele é submetido, né? A pobreza, a miséria, a má remuneração, a maneira de se viver de maneira insalubre, com poucos recursos para reproduzir a vida, as crises econômicas derivadas dessas competições, as crises ambientais por questões de emissão de gases do efeito estufa, gases tóxicos que poluem o meio ambiente, as desigualdades que surgem dessas explorações, de se pagar pouco para alguém que se trabalha muito, enquanto se trabalha pouco e ganha muito por ser dono dos meios de produção, a violência social, policial que é exercida sobre esses grupos que acabam se marginalizando e se tornando adictos, dependentes, alcoólatras, as violências, né, a criminalidade, enfim, que acaba por surgir pela competição, pela inveja, por não poder comprar e adquirir um produto que o outro tem. Quais seriam as etapas desse capitalismo, né? Ele passou por algumas etapas. Então, o capitalismo ele se desintegra no final do século XIV, né? Eu tenho três séculos, 300 anos de feudalismo, onde você tinha um grupo populacional chamado de burgos, onde haviam artesãos que produziam as mercadorias que eram necessárias para a reprodução da vida, roupa, calçado, mesas, o que fosse necessário. Esses artesãos depois dividiram o processo produtivo e o artesanato passou a ser manufatura. Então, um tira o algodão, o outro tece, você tem o pano, um extrai a madeira, vende para o outro que corta a madeira, o marceneiro, e o outro que vende. Então você tem aí fases do processo produtivo na manufatura. Por fim, a maquinofatura, você tem então a criação de uma máquina que iria auxiliar no processo produtivo. O feudalismo é uma forma de organização política, econômica e social porque você tem nele a nobreza, que seria os donos das terras, junto com o clero, que seria a religião presente, como forma de controle também dos trabalhadores e dessa população, dessas comunidades que ficavam em torno desse castelo onde habitava essa nobreza. Essas terras eram divididas entre os trabalhadores, e os trabalhadores eles trabalhavam de maneira braçal com ferramentas rudimentares, né? Os teares, ou ainda eles utilizavam ferramentas muito, o boi ainda no processo motor para carregar a carroça, ou ainda o rastelo para arar a terra. Esses trabalhadores eram os artesãos, eram alguns pequenos comerciários, eles compunham um grupo mínimo na verdade, uma grande população que acabavam trabalhando na terra, e aquilo que era produzido era dividido, devia voltar quase que mais que a metade para essa nobreza, né? Para esse clero. Então, os artesãos, os trabalhadores, os campesinos, todos eles faziam parte desse grupo de população que produzia, que gerava riqueza, que seria transferida posteriormente para a nobreza naquele determinado grupo populacional, naquele determinado país. Lembrando
que os feudos duraram do século XII, do século XII ao século XV. Tá certo? Vamos lá. Próxima forma do desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo passa por diversas formas. Já tinha o mercantilismo, o capitalismo comercial, que acontecia posteriormente ao fim dos feudos. Né? O mercantilismo fez parte do processo implantado nas relações de troca de mercadoria, de compra e venda de mercadoria, quando no início das grandes navegações, descobrimento das novas terras. A América foi descoberta em 1496, ela não estava no mapa, e depois eles passam a desenhar a América. As Índias, posteriormente, também passaram o processo de colonização, a África já existia, né? A Ásia já era retratada nos mapas. Depois, posteriormente, um capitalismo comercial. Ela se inicia, então, com as grandes navegações do século XV, proporciona o crescimento das cidades e do comércio, através da expansão ultramarina. Quem viajava nos navios, nas naus, levavam consigo espécies de animais e de plantas, como foi o caso dos bois que chegaram aqui, do gado, e por exemplo, da cana-de-açúcar que foi plantada na franja do território brasileiro, em conjunto com a extração do pau-brasil no início da colonização do território brasileiro a partir de 1500. Eles descobrem um novo caminho para as Índias e quando passam pela costa da África, ainda quando a tentativa de descoberta de novas terras. Eles desenvolvem a cartografia, o Mercator vai desenhar alguns mapas a pedido da Espanha, da coroa espanhola. Os jesuítas, eles contratam cartógrafos que vão representar as terras emersas e os mares. As etapas do descobrimento da América, depois da Ásia e África, vai sendo retratada nesses mapas, nessas representações cartográficas. Né? A cartografia seria uma técnica utilizada para a produção dos mapas. Eles, nesse processo, sobretudo a colônia portuguesa e a espanhola, eles acumulam os metais adquiridos e encontrados tanto na América Andina como na América do Sul, na parte do território brasileiro e nas outras regiões da África, que também foram possível encontrar diamantes e minerais. A primeira divisão internacional do trabalho acontece uma vez que você tem pessoas produzindo tanto na região da colônia, como nas colônias eram tiradas as espécies, as matérias-primas, como por exemplo era produzido a cana-de-açúcar, era levado os torrões para a Europa, e lá eram processados e refinados esses torrões de açúcar. Então, a primeira divisão internacional do trabalho acontece por quê? Porque você tem o produto à base sendo produzido nos territórios descobertos, e eles eram levados para as metrópoles a fim de passarem por um processo de transformação, e eles voltavam como manufatura a serem vendida para essas populações. Né? Então se levava o algodão, se tecia o algodão voltava como uma camisa, como uma coberta, como um produto que seria vendido, passado por um processo técnico de artesanato. Os estados nacionais começam a se formar dentro da política de acúmulo de metais. Você tem um protecionismo e um centralismo estatal, uma vez que os governos das colônias estavam nos países que colonizavam os outros territórios. A consolidação do capitalismo comercial e do mercantilismo se finda, e você tem uma nova era, o início do capitalismo industrial, que vai acontecer com o final do século XIX. Né? Eu coloquei aqui 18, mas ele acontece em 1780, desculpe, é final do século XVIII. Depois de acumular bens, ter reservas de minerais e ferros, o que eles iriam fazer? Investir em algo. Quem teve a ideia? Os ingleses. Os britânicos investem no desenvolvimento da indústria. Os portugueses desenvolvem outras áreas. Acabam por acumular esses minerais, esses metais preciosos, assim como os espanhóis, e deixam de desenvolver a sua indústria. Isso iria acarretou em crises nas últimas décadas para esses países, que sofreram com desemprego há 10, 20 anos atrás, 15 anos atrás. Então, a máquina a vapor, as locomotivas, o telégrafo, os teares, iriam substituir as formas antigas de produção. Então, o artesanato, né, a carroça puxada pelo boi, né, a carta que era enviada para levar a informação para uma outra comunidade,
os teares vão substituir as ferramentas rudimentares dos artesãos. Nasce o livre mercado. Nasce o livre mercado, proposto por Adam Smith, que dizia que havia uma mão que regulava as relações econômicas, que a economia e o mercado se equilibrava, que por conta de uma necessidade de abaixar o preço se abaixava e de aumentar se aumentava. Então, a primeira teoria proposta por Adam Smith, e posteriormente você tem outras sucessões, o neoliberalismo, você tem aí o keynesianismo e depois o neoliberalismo, que vai suceder a teoria de Adam Smith do livre comércio, da mão invisível. Os valores liberais atrelados à proposta do livre mercado seria a apologia das liberdades individuais, a presença mínima do Estado, a defesa da propriedade privada, veja, o estímulo à competição entre as empresas sem intervenção do Estado. Esse capitalismo era um capitalismo que é predatório, que explora o meio ambiente, que retira os recursos energéticos sem pensar políticas de substituição do que é explorado, do que é retirado da natureza, em se pensar que isso traria grandes danos à atmosfera, à terra, ao bem-estar social, ao bem-estar relacionado à saúde do indivíduo. Daí também surge a questão da necessidade de se criar um sistema de saúde que amparasse esse indivíduo que sofre com essa situação. Eu tenho como sucessão ao capitalismo industrial o capitalismo financeiro. Seria uma nova etapa do capitalismo que está relacionada à etapa financeira do capitalismo, que seria os bancos, o surgimento dos bancos, o grande financiamento da indústria a partir dos bancos, final do século XIX. Então, as concentrações de capitais, os conglomerados empresariais, a procura por novas fontes de energia e mão de obra, novos territórios onde eu pudesse encontrar recursos energéticos, gás, petróleo, pedras preciosas, matérias-primas para a produção dos produtos que são gerados e produzidos nessas indústrias. O auge do imperialismo, a Conferência de Berlim de 1885, o acordo à partilha da África pelo Reino Unido e França, que fez da África um lugar a base, o centro de recursos energéticos seriam utilizados e levados para serem processados nesses países e gerarem mercadorias de alto valor agregado, faria com que a África, a Ásia e a América do Sul fossem apenas países de produtores de mão de obra barata, de produtores de insumos que se transformariam em mercadorias de alto valor agregado nos países do norte, ricos e desenvolvidos, ocasionando na Primeira Grande Guerra Mundial. Partilhar a África só entre o Reino Unido e a França trouxe grandes consequências de discussões políticas, e guerra e destruição por conta desse egoísmo desses dois países. Nasce um imperialismo clássico com os europeus e norte-americanos, donos do dinheiro e do poder bélico, armamentício, Os bancos na vanguarda do desenvolvimento capitalista, nas sociedades por ações, que seriam sociedades que transformariam o capital investido nessas indústrias em capitais que seriam destinados aos seus bancos. E esses bancos teriam ações que seriam vendidas e administradas para gerenciar, para administrar, para sustentar essa indústria, então, que produz mercadorias que são vendidas a preços que de repente possam a preços baixos ou que poderiam criar grandes oligopólios, conseguindo a redução dos preços por conseguirem ter muitos acionistas, pela proliferação desses acionistas, conseguirem até sustentar de maneira mais segura o desenvolvimento dessa indústria, tá certo? Lembrando que essas oligarquias financeiras seria a junção do capital bancário com o capital industrial. Então, eles conseguem, de maneira em geral, estabelecer relações mais duradouras, firmes, de subsistência dessa indústria e desses bancos, e até de reprodução
desse sistema econômico tão forte, tão veemente, tão destrutivo, se não bem administrado por aqueles que o compõem. O livro Manifesto do Partido Comunista, A Riqueza das Nações, o filme A Classe Operária Vai ao Paraíso, Wall Street e Tu, que era um Homem e Seu Sonho, assim também como o Capital, trazem um pouco dessas relações econômicas estabelecidas entre as sociedades que têm como seu sistema econômico o sistema capitalista, tá certo? O capitalismo é um sistema voraz, destrutivo, se não bem administrado. Eu fico por aqui, agradeço a todos, é isso aí.